Elias, o profeta. A fé de uma mãe e os milagres do Senhor. Não chovia no reino de Israel e a água estava acabando. O rei Acabe e a rainha Jezabel não gostavam dos profetas do Senhor. Eles até mandaram matar alguns dos profetas. O rei e a rainha oravam aos ídolos pedindo que chovesse. Mas o profeta Elias disse a eles que o Senhor não enviaria chuva por muitos anos. O rei e a rainha ficaram zangados com Elias. O Senhor alertou Elias para que se escondesse porque sua vida estava em perigo. O Senhor conduziu Elias até um riacho e enviou pássaros para lhe trazer comida. Mas, como não havia chuva, o riacho secou e Elias ficou sem água. O Senhor conduziu Elias a uma mulher que morava em uma cidade distante. Elias pediu a ela água e pão, mas ela tinha comida suficiente para mais um dia e somente para ela e o filho. Elias sabia que era a última porção de comida dela. Ele prometeu que, se ela o alimentasse, o Senhor proveria comida para sua família até que as chuvas voltassem. A mulher preparou um pão para Elias e então o óleo e a farinha se multiplicaram. Havia comida suficiente para Elias e para a família daquela mulher por muitos dias. Um dia o filho da mulher ficou doente e morreu. Ela perguntou a Elias por que o Senhor deixou que isso acontecesse. Elias tinha um sacerdócio. Ele abençoou o menino e pediu ao Senhor que permitisse que ele voltasse a viver. A criança respirou novamente, e a mulher soube que Elias era um profeta do Senhor. Elias e os sacerdotes de Baal. O profeta do Senhor luta contra os falsos sacerdotes. O reino de Israel continuava a sofrer com a seca. O rei Acabe incentivava o povo a seguir um falso deus chamado Baal. O Senhor enviou Elias, o profeta, para se encontrar com o rei Acabe. Elias convidou todo o povo a se reunir no alto de uma montanha. Ele convidou o rei e seus sacerdotes para um desafio a fim de ver quem era o Deus verdadeiro, o Senhor ou Baal. Elias explicou o desafio. Ele e os sacerdotes sacrificariam um bezerro no altar, mas eles próprios não acenderiam o fogo. Em vez disso, os sacerdotes teriam que orar a Baal para que ele acendesse o fogo. Depois, Elias oraria ao Senhor para acender o fogo. Elias sabia que somente o Deus verdadeiro poderia acender o fogo. Os sacerdotes de Baal oraram a seu Deus da manhã até o meio-dia, mas nada aconteceu. Elias brincou com eles, dizendo que o Deus Baal devia estar dormindo. Os sacerdotes ficaram com raiva, pularam sobre o altar e gritaram até o anoitecer. Eles esperavam que seu Deus respondesse, mas não houve fogo. Então chegou a vez de Elias. Ele construiu um altar ao Senhor, cavou uma vala ao redor do altar e preparou o sacrifício. Elias pediu ao povo que enchesse 4 barris de água e os despejasse 3 vezes na madeira de seu altar. A água encharcou a madeira e o altar e encheu toda a vala. Elias orou ao Senhor pedindo-lhe que mostrasse o poder do verdadeiro Deus. O Senhor enviou fogo do céu que consumiu o sacrifício, a madeira, as pedras e a água. O povo soube que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. Elias orou para que a seca acabasse e o Senhor mandou chuva. O Senhor fala com Elias. Ouvir a voz do Senhor. O rei Acabe disse à rainha Jezabel que o Senhor derrotaria os sacerdotes de Baal. Jezabel ficou zangada e disse que ela mataria o profeta Elias. Para ficar seguro, Elias deixou a terra de Israel. Ele viajou por 40 dias e 40 noites, jejuando enquanto viajava. Então foi ao monte Horebe e encontrou uma caverna para se esconder. O Senhor disse a Elias para subir ao topo da montanha para que ele pudesse falar com Elias. Um forte vento veio e quebrou as rochas em pedaços ao lado da caverna. Depois disso, um terremoto sacudiu o chão. Depois veio o fogo. Elias ouviu o barulho alto do vento, do terremoto e do fogo. Mas a voz do Senhor não estava nesses barulhos. Então Elias ouviu uma amena, mansa e delicada voz. Ele sabia que era o Senhor.
o Senhor perguntou a Elias o que ele fazia ali. Elias disse que estava se escondendo para ficar seguro. Todos os profetas tinham sido mortos e o povo havia rejeitado o Senhor. O Senhor consolou Elias e lhe mostrou que muitos israelitas ainda adoravam o Senhor. O Senhor pediu a Elias que retornasse para casa e preparasse um outro profeta. O nome do novo profeta era Eliseu.